Olá, pessoal, que faz a eletiva O Meu Mundo Animal, que são os alunos do 6º e 7º ano. Espero que vocês estejam bem e a gente vai dar sequência hoje, ou continuidade, né, ao nosso assunto, que é as características dos animais. Lembra que a gente está estudando, a gente viu as características gerais dos insetos, dos aracnídeos. Hoje nós vamos ver quem? Nós vamos ver, dando continuidade ao filo dos artrópodes, a classe dos crustáceos, em primeiro lugar. Depois a gente vai ver os quilópodes e os diplópodes, tá bom? Relembrando que artrópode quer dizer animais, né, que têm os pés em articulação, ou os pés articulados, tá? Então, os crustáceos é uma classe que faz parte do filo dos artrópodes, assim como os insetos e os aracnídeos, ok? Então, para começar, para iniciar aqui, nós vamos lembrar que esse filo pertence a esse filo todos os invertebrados que têm os pés articulados, tá? Os crustáceos, tá aqui as características gerais dos crustáceos. Bom, difere um pouquinho dos insetos e dos aracnídeos, lógico, senão eles não estariam nesse grupo aqui, né, no grupo dos crustáceos. Primeiro, o corpo dele ele é um invertebrado, todos os crustáceos são invertebrados, mas o corpo é formado de carbonato de cálcio. Eles têm exoesqueleto, assim como os aracnídeos e os insetos. Porém, a formação não é de quitina, nesse caso aqui do pitu que a gente está vendo, tá? A formação é de carbonato de cálcio. Bom, a diferença aqui, vamos ver. Primeiro, ó, eles têm cefalotórax, que é a união da cabeça, né, e do tórax. Lá nos insetos, aqui a cabeça era separada, né, o tórax também, depois vinha o abdômen. Nesse caso, não. Nesse exemplo aqui do pitu, a cabeça e o tórax é junto, aí chama de cefalotórax, tá? Depois eles têm o abdômen, ó, segmentar, como todos os artrópodes. Tem a cauda, nesse caso, tá bom? Tem as patas, que são 5 pares, né? 5 pares de patas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Não são todos os crustáceos que têm 5 pares de patas. Nós vamos ver mais pra frente que existe mais, tá bom? Mas que 5 pares. Bom, aqui eles têm as antenas, 2 pares de antenas, que servem para o tato e para o paladar, tá bom? Lembrando que eles também têm olhos compostos, tá? Tem mandíbula e maxila, tá bom? Falando de peça bucal, né? Mandíbula e maxila, ok? Aqui, o pitu aqui, ele é um animal que habita em água doce, enquanto que o outro crustáceo que tá aqui, ó, que é o tatuzinho de jardim, ele é um habitante terrestre, tá bom? Então, nós vamos ter os crustáceos que habitam em água doce, os marinhos, que é em água salgada, e os terrestres, tá bom? Nós vamos ter os carnívoros, que é a maioria, e os herbívoros, tá? Nós vamos ter mais os que têm vida livre, né, que é a grande maioria, e os que vivem fixo no substrato, que são os sésseis. Mas na frente nós vamos ver quem são eles. Bom, então nós já vimos que eles têm duas antenas, né, em média 5 pares de patas, todos são invertebrados, ok? Tem exoesqueleto, habitam em água doce, água salgada ou marinhos, né, que são sésseis, que têm vida livre. Bom, alguns têm valores comerciais, né, econômicos, porque servem de alimentos, outros têm valores ecológicos, porque fazem parte do plâncton, da cadeia alimentar marinha, ok?
Bom, agora uma outra coisa. Nós temos mais ou menos cerca de 68 mil espécies desses animais, tá? E eles têm uma reprodução assexuada, tá? E tem tanto o macho quanto a fêmea. E geralmente eles não passam por nenhuma transformação, tá? Do jeito que eles são, eles nascem, eles se tornam adultos. Por exemplo, a gente pode pensar aqui nas borboletas. As borboletas, elas nascem de uma forma, sofrem algumas metamorfoses e lá no futuro viram borboleta com asas bonitas, né? Aqui não. Geralmente, quando eles nascem, da forma que eles nascem, eles só crescem. Eles não mudam, não sofrem nenhuma transformação, tá? E agora nós vamos conhecer alguns tipos de crustáceos. Bom, aqui eu tenho quem? A lagosta. Qual é a importância? Ela tem uma importância econômica. É um animal muito consumido, né? Pelas pessoas, é um tanto caro. Um prato num restaurante, né? Pedir uma lagosta é um prato razoavelmente caro, tá bom? Então, esse é o valor econômico que alguns crustáceos têm. Depois, o nós vamos ter o caranguejo, tá? Também tem uma importância econômica e ele é um animal que vive nos mangues. Bom, depois do caranguejo, nós vamos ter o siri. Também é um animal, um crustáceo que tem hábito aquático, né? E também é consumido, bem consumido pelas pessoas. Depois nós vamos ter agora um animal diferente. Nem parece, né, ser um animal, mas é um crustáceo e ele é aquático, lógico, e não tem, assim, ele não se locomove. Aí a gente chama isso de animais sésseis, né? Porque não tem locomoção. Eles vivem fixo ao substrato, ok? Bom, nós temos aqui um outro animal que tem uma importância econômica por fazer parte dos pratos, né? Tem uma variedade de camarão, né? Aqui nós estamos vendo só um tipo, assim como os outros que a gente já mostrou. Tem uma variedade muito grande desses animais, tá? E também tem valor econômico por se tratar de um alimento que muitos consomem, né? Bom, e por último, eu deixei para mostrar para vocês os crustáceos que são microscópicos, tá? Esse aí, a gente só consegue ver com auxílio de um microscópio, por isso que eles são assim, são muito pequenos, a olho nu a gente não consegue enxergar. E esses aqui são aqueles que eu falei lá agora há pouco, que fazem parte do plâncton, tá? Ou seja, eles são animais que começa, é o comecinho da cadeia alimentar, tá? Começa a partir desses animais. Muitos outros animais se alimentam deles, tá? Esse aqui são uns tipos, né? E esse aqui também, tá? São microscópicos, ok? Bom, depois dos aquáticos, dos microscópicos, nós vamos ver o tatuzinho de jardim, que também é um crustáceo, né? Mas que tem uma vida mais, vive na terra, em locais úmidos, tá? Geralmente, como o próprio nome fala, em jardins, e muitas vezes eles são confundidos com insetos, mas não são. Tem uma característica bem parecida, né? Bem peculiar, mas eles fazem parte da classe dos crustáceos, tá bom? Então, finalizamos aqui a questão dos crustáceos.
Agora nós vamos passar para uma outra classe, que é a classe dos quilópodes. As lacraias e sintopeias fazem parte dessa classe, tá bom? São venenosas, são carnívoras, o corpo é bem diferente, olha aqui, tá vendo? A quantidade de patas que elas têm são muitas. Esse corpo é todo achatado, tá? Todo achatado. Tem antenas, ok? Tem cabeça, ó. E aqui é todo o tronco, né? Diferente dos outros, né? E tem muitas. Cada segmento desse é um par de patas, tá? Então, são bastante mesmo. Patas aqui é uma lacraia, tá bom? Então, vamos ver um exemplo vivo dela. Ó, tá vendo? Aí, nós temos a lacraia, tá? Corpo todo segmentar, olha a quantidade de patas. Geralmente vive escondida embaixo de pedras, embaixo de folhas que caem das árvores, né? São carnívoras, se alimentam de insetos, geralmente, tá bom? Tanto a lacraia quanto a sintopeia. Ó, o corpo segmentar, tá vendo? Achatado, olha a quantidade de patas que elas têm, tá? São muitas, uma variedade muito grande, tá? Também tem antenas, ok? A formação do corpo da lacraia é igualzinho à da sintopeia, tá? Não tem diferença. Assim, com relação à cabeça, né, e tronco, é bem semelhante. A quantidade de patas também bem semelhante, tem antenas e são carnívoras, ok? Bom, aqui eu também tenho outro exemplo de lacraia. Geralmente a coloração é bem brilhante, né? Escura, mais para um amarelo mais avermelhado, amarronzada, tá? Bom, então aqui a gente finaliza as quilópodes, tá bom? Lembrando, ó, o corpo dos quilópodes são segmentar? São, mas é um segmentar achatado, tá bom? E vamos para a outra classe, que são dos diplópodes. Bom, também são artrópodes, são herbívoros, né? Não são tão inofensivo. Ó, tá vendo? O corpo, a cabeça e o tronco, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui dos órgãos internos, né? Porque não é o nosso objetivo, certo? Ó, tem olhos simples, tá? Assim como os quilópodes, os crustáceos têm olhos compostos, tá bom? Vamos para um outro exemplo. Olha aqui, ó. Olha como é segmentar, tá vendo? Tem um par de antena. A cada segmento desse tem 2 pares de pernas, tá bom? Então, é cerca de 100, mais ou menos, porque é muito grande. A cabeça e o tronco, tá? Então, é bem nesse sentido aqui de cabeça e tronco, é semelhante com os quilópodes, ok? Que mais que eu preciso falar para vocês? Já falei que cada segmento tem 2 pares de patas, né? O corpo se divide em tronco e cabeça, também tem antenas, um par só, ok? Vamos ver alguns exemplos. Olha aqui, a gente chama de piolho de cobra, né? Olha como é segmental, é muito bonito. Eles têm um brilho que é impressionante. Eu já vi um desse aqui e já matei muito também. É, é um brilho muito bonito. E essa casquinha aqui dele, né, o corpo, o exoesqueleto, é bem resistente, né? Bem resistente mesmo, bem brilhante. E elas têm uma característica bem interessante. Quando você toca, elas fazem isso, ó. Elas se enrolam inteirinha, tá vendo? Ó. Algumas cobras fazem isso também, né? Quando se sente ameaçada ou quando vão tomar sol, elas se
enrolam desse jeito, parece um caracol, né? E é brilhante desse jeito, gente, não é coisa de foto, não. Elas brilham mesmo. E tem a marronzada, tem um mais voltado pro acinzentado, né? Mas são muito comuns em locais úmidos. E aqui em São Paulo eu vi poucas vezes, no Nordeste tem bastante. Né, são muito bonitos, eu acho bonita. E mais muito interessante é quando basta você tocar, elas se enrolam assim, ficam bem quietinhas, né? Vamos lá. Bom, finalizando aqui, nós vimos os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. Agora, para fechar essa questão dos invertebrados, eu trouxe para vocês um quadro da classificação, tá? Então vamos lá. Nós temos os insetos. O corpo dos insetos é dividido em cabeça, tórax e abdômen, né? Eles têm 3 pares de patas, tá? Quem fazem parte, alguns exemplos, né? Porque aqui lembra que tem quase 1 milhão de espécies. Então, são os gafanhotos, baratas, abelhas, borboletas, grilos, moscas e etc, né? Os aracnídeos, que têm cefalotórax e abdômen, 4 pares de patas, aranhas, ácaros, escorpiões, carrapatos. São alguns exemplos deles. Os crustáceos, que nós acabamos de ver, também têm cefalotórax e abdômen, 5 pares de patas em média, quando a gente fala dos decápodes, né? Que são 10 pares, né? Ou 10 patas, ok? Mas a gente viu que, que tem uma variação, tá bom? Quem são? Os camarões, lagostas, siri, caranguejos e lagostim. Fazem parte dos crustáceos. Bom, aí os quilópodes têm cabeça e tronco, um par de segmento, né? Que são as patas. Cada segmento tem um par de patas. Lacraia é um exemplo e sintopeia. Os diplópodes têm cabeça, tórax e abdômen, né? 2 pares de patas por segmento. E o exemplo comum deles é o piolho de cobra, que foi o último que nós vimos, tá bom? Bom, então é isso, a gente fecha aqui o filoartrópode, tá? Ou seja, os invertebrados. E até a próxima. Espero que vocês estejam bem e que façam os exercícios que foram pedidos, tá bom?